Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Dando continuidade ao nosso estudo de organização do Estado, organização político-administrativa, vamos trabalhar agora com os bens, bem da União, bem dos Estados, e com as competências. Essas competências é um dos assuntos mais difíceis, se não o mais difícil, aí em direito constitucional. Professor, mas controle de constitucionalidade, professor, poder legislativo, são assuntos complicadinhos e tal. São, mas são assuntos que seguem uma linha de raciocínio. E aqui competência muitas vezes não segue uma linha de raciocínio. E às vezes é a leitura mesmo, a resolução de questões. Só que é o seguinte, eu não vou chegar aqui para você e dizer assim, tal assunto é ler, leia. Não, de jeito nenhum. Eu vou trazer dicas, bizus, para auxiliar, mas a sua leitura nessa parte de competências, ela é fundamental, a parte de resolução de questões também, para estar memorizando todas essas competências, mas eu vou passar um panorama geral para você identificar, passar dicas, bizus, assim como tem sido feito em todas as nossas aulas, beleza? Então vamos lá, conhecer aí os bens da União. Primeiro eu vou trabalhar cada um deles, fazer a leitura do texto constitucional, depois eu vou passar dicas, e essas dicas são fundamentais aí para o estudo de vocês. Então, o artigo 20 determina o seguinte: são bens da União, os que atualmente lhe pertençam e os que lhe vierem a ser atribuídos. Ok, aqui bem tranquilo, né? Os que ela tem e os que forem atribuídos a ela. As terras devolutas, mas cuidado, pessoal, o que é terra devoluta? Terra devoluta é como se fosse aquela terra que ninguém quer. Está lá largado no meio do mundo. E aí passa a ser de quem? Geralmente ela passa a ser do Estado, né? Do Estado que eu falo, vamos supor, da República Federativa do Brasil, mas ela vai ser de quem específico? Da União, do Estado. Então, vai ser da União as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e preservação ambiental definidas em lei. Calma aí, não falei, a gente vai só fazer a leitura, que é importante conhecer o texto constitucional, mas depois eu vou passar vários bizus sobre isso daqui. Então, também é bens da União os lagos e rios que quaisquer correntes de água de seus terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou que se estendam ao território estrangeiro ou dele provenha, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Vocês estão observando que a União se preocupa com coisa grande, ela não está preocupada com qualquer besteirinha. Então, não é qualquer rio que vai ser bem da União, é aquele rio que banha mais de um estado, porque se for mais de um estado, quem é que vai ser o dono, né? Então, vai ser a União. Sirva de limite com outros países ou que se estenda a território estrangeiro, ou dele provenha. As ilhas fluviais e lacustres também, ó, em zonas limítrofes a outros países, praias marítimas, ilhas oceânicas e costeiras, excluídas destas as que contêm a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e o mato territorial. Cuidado com isso, eu até trouxe aqui uma imagem sobre essa questão aí do mato territorial. O que é o mato territorial? É uma área aí contada de 12 milhas. Eu pego aqui o comecinho, né, o continente aqui, conto aí 12 milhas, isso daí é considerado o mar territorial. Pode ser até pergunta de prova, né, mas é 12 milhas aí que eu vou calcular. Essa zona econômica exclusiva, eu já pego aí 200 milhas. E a plataforma continental, ela está relacionada com isso daqui, ó. Percebe que ela termina aqui, bem retinha essa linha, hein? Então, aqui é a plataforma continental. Cuidado, porque ele diz assim: é bens da União, o mar territorial. Então, o mar territorial é bem da União. Já o que é bem da União são os recursos naturais encontrados aqui. Se eu encontrar aí algum recurso natural, petróleo, por exemplo, na zona econômica exclusiva, na plataforma continental, isso é bem da União. Vamos estar aqui recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva e o mar territorial. Os terrenos de marinha e seus acrescidos, os potenciais de energia hidráulica, os recursos minerais, inclusive do subsolo, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos,
e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Aquelas terras que são ocupadas pelos índios é bem da União. O índio tem a posse sobre aquelas terras, mas é consideradas bem da União. É assegurado nos termos da lei à União, aos estados, Distrito Federal, aos municípios, a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração, que são os royalties do petróleo, né? É uma participação do resultado aí nessa exploração que vai ser dada à União, aos estados, federal e municípios, com uma certa divisão ali com os dos lucros. Cuidado com isso daqui também. A faixa de 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Para utilizar, eu tenho aqui a fronteira, né? Essa faixa aí de 150 quilômetros. A banca às vezes troca 120, 100, 200, então cuidado. Isso daqui é considerado uma área fundamental para a defesa do território nacional, e a ocupação e utilização vai ser regulada por lei. Porque ali é a defesa, né? A fronteira ali é onde, por exemplo, a fronteira com a Argentina. Se a Argentina quiser atacar o Brasil, vai ser pela fronteira ali. E aí então eu tenho que saber quem é que está ali. Vai que fica vários argentinos ali fazendo um escudo, né? Então, por isso que a utilização, a ocupação e utilização serão reguladas por lei. Pronto. Agora aqui é o momento de você copiar. Agora aqui é o momento do bizu, o momento aí da prova. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a canetinha. Pronto. Questão das terras evolutas. Como regra, terras devolutas são bens dos estados. A regra é essa. Qual é a exceção quando vai ser bem da União? Onde é que as terras devolutas serão bens da União? Em 4 situações. Questão de defesa da fronteira, questão aí de fortificações, de vias federais e preservação ambiental. Conforme foi visto aqui, ó. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, fortificações e construções militares, vias federais de comunicação e preservação ambiental. Então, nesse caso, vai ser bem da União, mas como regra é do Estado. Os lagos, rios, correntes aí de água, quando é que vai ser bem da União? Quando tiver mais, o rio passar por mais de um estado, por exemplo, o rio Parnaíba. Se eu não me engano, o rio Parnaíba, ele nasce em Minas Gerais, passa aí pelo Piauí, Bahia, Maranhão. Então, como é que eu vou dizer de quem é esse rio? Tem vários estados, então ele é um rio da União. Ele passa por mais de um estado. Se ele tiver limite com outros países, a região sul tem alguns rios lá que fazem limite com outros países, então eles pertencem à União. Se eles se estendam ou provenham do estrangeiro, também vai ser considerado bem da União. Está relacionado com o estrangeiro, né? Os terrenos marginais e as praias fluviais. São as praias oriundas aí dos rios. Também aqui nessa parte de correntes de água, rios, lagos, também pode ser incluído aí a questão das ilhas. Vou apagar aqui.
ilhas fluviais, que até já foi até... Não, vai falar praias ali, vou colocar as ilhas aqui. E lacustre, que vai ser da União quando tiver limite com outros países. Tem outro bem interessante, vou colocar aqui, que são as ilhas oceânicas, que já está relacionado com o mar aqui, né? Ilhas oceânicas e costeiras. A regra é que isso daqui é bem da União, salvo se ela for sede de município. Se eu não me engano, São Luís, Florianópolis, são municípios que é uma ilha. Se eu não me engano, São Luís é até chamado de Ilha do Amor, né? Não tenho 100% de certeza. Mas, vamos supor, se lá for uma ilha oceânica, e é uma sede do município, sede de São Luís, então vai ser um bem da União? Não, nesse caso não. Se for do domínio aí dos estados ou de terceiros. Esse domínio de terceiros, como por exemplo, aquele cantor do Chiclete com Banana, Belmarx, ele comprou uma ilha para a esposa dele. É uma ilha particular. Nesse caso não é da União, é dele. Ele comprou, beleza? Então são esses os pontos principais. Aí lembrar aí dos recursos naturais, de onde? Da zona econômica exclusiva e plataforma continental, o mar territorial, você já sabe o que é, né? Aquela faixa de 12 milhas ali, a terra ocupada pelos índios, também são consideradas ali aqueles terrenos que possuem recursos minerais, questão aí pré-histórico, né? É mais simples de você memorizar. Então aqui, só reforçando, ó, é um pouco complicado, mas agora ficou mais fácil, né? Você identificar quais são os bens da União. Primeiro item, os que atualmente lhe pertencem, os que vierem a ser atribuídos, as terras devolutas, mas não são todas. É só aquela utilizada para defesa de fronteiras, fortificações e construções militares e vias federais de comunicação e preservação ambiental, lagos, rios e correntes de água. São todos? Não. É só o quê? Aqueles que banham mais de um estado, sigam de limite com outros países, se estendam ou provenham, né, de um território estrangeiro. Na Amazônia tem vários rios que nascem no exterior e aí chegam na Amazônia, então esse rio é um bem da União, bem como os terrenos marginais e praias fluviais. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e costeiras, como eu falei, aqui no mar. Excluído o quê? As que contenham sede de município, exceto aquelas afetas a Serviço Público, Unidade Ambiental Federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2º. Os recursos naturais da plataforma continental e zona econômica exclusiva, mata territorial, terrenos de marinha, potencial de energia hidráulica. O que é isso aí, professor? O potencial de energia hidráulica. É porque é o seguinte, um rio, ele pode ser só do estado, né? O rio vai ser da União quando passar por mais de um estado. Mas vamos supor que nesse rio tem um potencial lá de energia hidráulica. Tem um local lá que dá para colocar uma hidrelétrica. O rio é do estado, mas o potencial de energia hidráulica é da União. A União é besta, hein? Diz, não, tudo bem, mas isso daqui, esse potencial aqui de energia hidráulica é meu, viu? Os recursos minerais, inclusive do subsolo, lógico, a maioria está no subsolo, as cavidades subterrâneas e sítios arqueológicos e pré-históricos, e as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então agora ficou bem mais tranquilo você conhecer os bens da União. Foi falado também essa área aqui de 150 quilômetros de largura. Vamos agora visualizar quais são aí os bens do Estado. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes em depósito, ressalvado o que for da União,
as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem sob seu domínio, excluída aquela sob domínio da União, município ou terceiros. Também, ilhas oceânicas pode ser do Estado, né, se é sob seu domínio, mas se for sede de município, vai ser do município, e se for da União ou de terceiros, também não vai ser do Estado. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União, e terra devolutas não compreendidas da União. Você percebe que é, de certa forma, residual, né? Sempre ele fala, aquilo que não é da União, aquilo que não é da União, aquilo que não é da União, fica, não, o que não é da União é do Estado. Então, geralmente, quando cai em prova, eles perguntam realmente os bens da União, quais são os bens atribuídos à União, a gente já conheceu bem tranquilo aqui quais são eles. Vamos agora trabalhar um assunto que eu falei, que é um dos mais complicados, mas você vai tirar de letra aqui nessa aula, que são as competências. E aí, tem vários tipos de competências. Eu tenho as competências materiais, que são chamadas também de administrativas, e tem as competências legislativas, são as competências para criar lei, para legislar. As materiais é para tratar de determinado assunto, já a legislativa para criar uma lei. As materiais ou administrativas, elas podem ser exclusivas da União, que estão aí no artigo 21, ou comum, que estão no artigo 23, da União, Estado, Distrito Federal e municípios. Já as legislativas, elas podem ser privativas da União, aí no artigo 22, ou concorrente, que estão no artigo 24, que é União, Estado e DF. Cuidado com o detalhe, não tem município aqui na competência concorrente. Olha o bizu, aqui agora vai começar os bizu. Prepare-se que vem bizu aí demais. Na palavra comum, eu tenho um M. Então, nas competências comuns, eu tenho um município. Na palavra concorrente, eu não tenho um M. Então, nas concorrências, nas competências, aliás, concorrentes, eu também não vou ter a participação dos municípios. Beleza? Cuidado com isso. Outras questões até um pouco maldosas, elas querem confundir. Tipo, comum não é a mesma coisa de concorrente. Privativo, para efeitos dessa lei, não é a mesma coisa, da Constituição, não é a mesma coisa de exclusivas. Então, o bizu, para você lembrar, é você lembrar aqui, ó, de MEC, Ministério da Educação. As competências materiais, elas são exclusivas ou comuns. Então, você vai lembrar disso. MEC, as materiais são exclusivas ou comuns. E aqui você vai lembrar do LPC. As legislativas são privativas ou concorrentes. Porque às vezes a questão confunde, diz assim, é competência concorrente da União, Estado, DF, município. Está errado. Se incluir o município, não é concorrente, é comum. E às vezes o erro está nisso daí. E aí você tem que tomar cuidado em relação a isso, beleza? Essas competências exclusivas, elas são indelegáveis. Não pode ser delegado. Já as privativas, elas podem ser delegadas, conforme tem aqui, ó. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas nas matérias relacionadas nesse artigo. Vou trabalhar mais à frente sobre isso daí, mas a prova pode perguntar. As competências exclusivas são indelegáveis, já as competências privativas são delegáveis. Vamos conhecer agora quais são essas competências aí exclusivas. Como eu estou aqui no artigo 21, porque não fala nada de legislar, né? Só falou compete à União. Onde a competência legislativa tem lá, compete à União legislar sobre. Então, vou mudar só aqui a cor. Eu estou diante aqui de uma competência material. Competência administrativa. Olha o bizu. Essas competências começam com verbos. Manter relações com estados estrangeiros, declarar a guerra e celebrar a paz, assegurar a defesa nacional, permitir, nos casos previstos na lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional, decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Eu vou ler todas, porque tem algumas que eu preciso comentar um pouco mais, e depois passar o bizu. Emitir moeda, administrar reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como seguro e previdência privada, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território, de desenvolvimento econômico e social,
manter o serviço postal e o correio aéreo nacional, os correios aí, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de telecomunicações nos termos da lei que disporá sobre a organização do serviço, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagem, que no caso televisão, pode explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviço de instalações de energia elétrica, aproveitamento energético do curso de água, navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, o serviço de transporte ferroviário e aquaviário entre postos brasileiros e fronteiras nacionais, o serviço de transporte rodoviário, cuidado com isso aqui, ó, por isso que eu disse, você comentar todos e destacar os pontos importantes. O serviço de transporte interestadual e internacional. Não é intermunicipal, não. É interestadual e internacional. Cuidado com isso. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. E aqui também precisa de um cuidado. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público, Distrito Federal e Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Aqui é uma pegadinha frequente de prova. A União, ela vai organizar e manter o Poder Judiciário e o Ministério Público de quem? Do Distrito Federal e dos territórios. Foi estudado isso, né? Como é bom a gente ir estudando e vendo que está fazendo sentido, né? Já foi estudar essa questão dos territórios e tudo. Agora, em relação à defensoria pública, é só dos territórios. Não entrou, ó, defensoria pública do DF, não. A defensoria pública é só dos territórios. Agora, o Poder Judiciário, o Ministério Público, é do DF e dos territórios. Atenção para isso daí. Aqui também, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do DF, que foi atualizado em 2019. Então, vai organizar a PM, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e agora a Polícia Penal, né, que são os antigos agentes penitenciários do Distrito Federal. É por isso que quando tem concursos aí da Polícia Civil, Polícia Penal, é feito o pedido para a União, para o Ministério, ele que vai autorizar ali, o governador do DF solicita e vai ser feito dentro da União, porque compete à União organizar e manter a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Compete à União ainda organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional, exercer a classificação para efeito indicativo de diversões por de programas de rádio e televisão, aquela que passa, né, 10 anos, 12 anos, 18 anos, assim por diante, conceder anistia, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e inundações, instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, definir critérios de outorga de seu uso, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação, executar a política marítima, aeroportuária e fronteiras, que você vai lembrar de FAMA, Polícia de Fronteiras, Aeroportuária e Marítima. Tanto que aqui entra, lá no artigo 144, aqui vai entrar entre as competências da Polícia Federal. Quando você for estudar o artigo 144, vai estar lá. Compete à Polícia Federal. Por quê? Porque é a competência da União, e quem exerce é a Polícia Federal, essa função, esse serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. O 23, explorar os serviços de instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, enriquecimento e reprocessamento, industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Toda atividade nuclear nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisas de uso médicos, agrícolas e industriais. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. Então, cuidado com isso. A banca pode trocar por 3 horas, 4 horas. E o item D, importantíssimo,
Responsabilidade civil por danos nucleares, independente da existência de culpa. Vou fazer o link aqui com o direito administrativo. Quando você estuda responsabilidade civil do Estado, existe uma teoria chamada teoria do risco integral. O que é dito nessa teoria do risco integral? Que ela é adotada para danos nucleares, danos ambientais e ataques terroristas em aeronaves. Olha aqui a explicação do dano nuclear. Porque na teoria do risco integral, mesmo na culpa exclusiva da vítima, o Estado vai ter que indenizar, né? A explicação está aqui, ó, tá vendo? Às vezes você estuda e não consegue perceber essa ligação, por isso que eu estou mostrando para vocês. A explicação está aqui, porque a própria Constituição diz que a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa. Então, aqui a Constituição está determinando a aplicação da teoria do risco integral. Tranquilo? Organizar e manter e executar a inspeção do trabalho, estabelecer as áreas e condições para exercício da atividade de garimpagem de forma associativa. Li todas, é um pouco cansativo, geralmente eu não gosto de fazer essa leitura, mas aqui é importante, cada assunto tem a sua didática. Tem assunto que eu nem pego direito o texto condicional, né? Vou logo explicando e pronto. Mas esse daqui, ele é um assunto que muito aluno foge, que às vezes o professor diz assim, estuda em casa, faz a leitura, é só ler. Não, não é assim não. Então, às vezes, lendo com você já ajuda a memorizar. Você escutando outra pessoa lendo, já facilita demais. Eu já fui aluno, eu sei disso. E agora eu vou trazer o bizu. Como é que você vai memorizar esse tanto de coisa aí, que realmente tem que ler, tem que fazer questões, mas tem uma forma de lhe ajudar. Você vai lembrar da palavra mestrado. Bizu do Suarinho esse aqui, carimba que é top. Então, mestrado, por quê? Porque as competências do artigo 21, elas estão relacionadas com moeda, minérios, estrangeiro, serviço postal, telecomunicação, recursos hídricos, aeroportuária e anistia, defesa e desenvolvimento e o Poder Judiciário. Esse o Poder Judiciário eu coloquei para você lembrar do Poder Judiciário, Ministério Público, a Defensoria Pública, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Com esse o Poder Judiciário, que era para fechar a palavra mestrado, você vai lembrar de tudo isso daqui, beleza? Então, pode observar, vou voltar aqui bem rápido, vocês vão observar que o artigo 21, ele está relacionado com algum, lógico que isso aqui é bizu, não vai esgotar o conteúdo, como eu falei, você tem que ler, mas ajuda demais. Você chegar na hora da prova e lembrar, moeda, minérios, estrangeiros, serviço postal, está relacionado com a competência aí exclusiva da União. Então, aqui, ó, estrangeiro, questão aqui de guerra estrangeira, né, defesa, forças estrangeiras, material bélico, moeda, aqui reservas cambiais também moeda, desenvolvimento, serviço postal, telecomunicações, anistia, que é a questão do poder judiciário, desenvolvimento. Então, você observa que está tudo dentro, ó, recursos hídricos, ele fala bem aqui, recursos hídricos, está tudo dentro desse bizu aqui. Isso é muito importante vocês observarem isso daí, beleza? Vamos conhecer agora as competências comuns, que é comum para a União, os estados, federais e municípios. Aqui é bem simples, simples mesmo. O que é comum é aquilo que necessita, assim, aquelas coisas boas. Por exemplo, saúde. Saúde, é só a União que tem que fazer? Não, não. Saúde todo mundo tem que fazer, né? Questão aí de preservar o patrimônio, a cultura, a educação. Então, são aquelas coisas bonitas, ó. A guarda da Constituição, saúde, proteger os documentos, obras, parece ter um discurso, impedir a evasão da destruição de obras de arte, cultura, economia, ciência, proteger o meio ambiente, é uma coisa bonita, florestas, agropecuária, fomentar a produção agropecuária, promover programas de moradia, combater as causas de pobreza, recursos hídricos, cuidado com isso daqui, ó. Na próxima aula eu vou fazer o link com isso daqui. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Cuidado, isso aqui. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito é comum, mas legislar sobre trânsito é privativo da União. Na próxima aula eu explico isso.
Leis complementares ficarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, federais e municípios, tendo em vista o equilíbrio e desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. O bizu, para você lembrar, é de pescão. Bizu do Suarinho também aqui. Carimba que é top. Por que eu estou dizendo bizu do Suarinho? Porque tem outro bizu, na outra aula, que vai ser capacete de pimenta. Esse bizu é antigo, ninguém sabe nem quem é o dono desse bizu. E eu vou utilizar aqui. Já esses dois, não, foi eu que criei. Isso aqui é mestrado, para você lembrar dessas palavras aqui que estão relacionadas ao artigo 21. E pescam é para você lembrar do artigo 23. Então, vamos lá. P, você vai lembrar que o artigo 23, a competência comum, ela está relacionada aí com pobreza, patrimônio público, história cultural, o E, educação, S, saúde, o C, cultura, o A, alimentação, e o M, moradia e meio ambiente. Pode observar, ó, guardar a Constituição, beleza, mas depois ele fala saúde, obras de arte que entra no patrimônio histórico, cultural, né? Cultura, educação, meio ambiente, florestas e agropecuária dentro do meio ambiente, moradias, pobreza, recursos hídricos aí. Então tá tudo relacionado aqui com esse eixo temático aqui. Pobreza, patrimônio, aquela coisa que eu falei, até serve como discurso. Educação, saúde, cultura, alimentação, moradia e meio ambiente. Bora observar como isso é cobrado em prova? Muito importante observar. Vamos lá, vamos para as questões. Analise, assinale, aliás, a alternativa que indique corretamente competências comuns da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos lá. Então, se é competências comuns, você vai lembrar do bizu, pescam. Ok. Proteger o meio ambiente. Sim, está dentro do M aqui, moradia e meio ambiente. A poluição em qualquer das suas formas e proporcionar o meio de acesso à cultura, à educação, ciência, tecnologia, pesquisa e à inovação. Opa, tá com cara de gabarito. B. Preservar as florestas, a fauna e a flora, sim. Legislar. Opa, aqui já matou, né? Competência comum é uma competência administrativa, é uma competência material, não é uma competência para legislar, não é a legislativa que está lá nos outros artigos. Então aqui já matou a questão, já está errado. E dispor também sobre direito econômico e urbanístico, errado. C. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, ok. Propiciar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa, à inovação, legislar novamente. Já matou a questão também. Tá vendo como é importante? Ó? Às vezes, isso daqui, o aluno não dá a real intenção para isso daqui, acha que é besteira. Mas através, ó, que eu falei que as comuns são materiais. Então, quando ele falou legislar lá na questão, e vocês vão observar que isso matou a questão. Só, às vezes, não precisa você nem decorar realmente o que está nos artigos, só ter uma noção geral que foi o que eu passei aqui, já ajuda demais a questão. Então, se a comum ela é administrativa, não tem o que se falar de legislar aqui, né? Legislar são as outras da próxima aula. D. Preservar as florestas e a fauna, dispor sobre águas, energia, informática, telecomunicações, opa, telecomunicações já entra no bizu do mestrado, já é exclusivo da União, é só a União que pode fazer. Então já entra aí na exclusiva, já foge do gabarito. E ele ainda fala aqui normatizar. Normatizar é criar normas, criar leis. Então também está fora. O item é estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito, preservar as florestas, a fauna e a flora, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, propiciar o meio de acesso à cultura, educação, tecnologia, e normatizar, que também é a palavrinha que matou. Normatizar é criar normas, por exemplo, uma lei. Então tá errado. Portanto, ó, bem facinho. Eu digo para você, uma questão dessa é uma das questões mais difíceis de prova. Eu tenho certeza que você tinha dificuldade nesse assunto. Mas agora, com essa aula do Soarinho, você vai observar como fica bem mais fácil. Descomplicando mesmo esses assuntos aí, que às vezes você olha para ele e tem uma certa dificuldade. Vou até fazer o link com outra aula que eu fiz, o início da nossa aula. Lembra que eu disse para vocês que o federalismo brasileiro, ele era considerado cooperativo e não dual? Por quê? Por conta disso, ó, eu tenho competência comum.
Porque quando eu chego no artigo 21, eu digo compete à União, isso é exclusivo da União, é ela que vai fazer, não é os outros entes. Mas quando eu chego aqui no artigo 23, eu digo é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios, é porque os quatro podem fazer. Então, por eu ter essa possibilidade de competência comum concorrente, é que o federalismo brasileiro é chamado de cooperativo e não de dual. Lembra que eu expliquei nessa primeira aula? Então, está aqui, novamente, reforçando, né, reiterando esse assunto. Na primeira questão, item A. Outra questão aqui. O artigo 18 da Constituição Federal de 88 estabelece que a organização política e administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal e municípios, todos dotados de autonomia. Com relação à organização do Estado brasileiro, julgo o item. É competência comum. Falou de competência comum, você lembra do Bizu, Soarinho, Pescão. Da União, dos Estados, Federais e dos municípios, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Está aqui no M, né, de pesca, moradia e meio ambiente, e se você não lembrasse o Bizu, o meio ambiente é aquela coisa, será que é só a União? Não, quer dizer que o Estado deixa o meio ambiente, deixa poluir, o município também, não estou nem aí, é só a União? Lógico que não. Educação, saúde, meio ambiente, moradia, isso é comum. Então está correto, é competência comum da União, dos Estados, Federais e municípios, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Outra questão, aqui já é o inverso, ó. Compete exclusivamente à União. Preservar as florestas, fauna e flora, opa, isso aí está relacionado com o quê? Meio ambiente. Também você poderia pensar pela lógica, só a União vai proteger floresta? Só a União quer dizer que o Estado diz, não, não estou nem aí para a floresta. O município diz, pode, não, não é assim não. Então é comum isso daí. Fomentar a produção agropecuária e organizar abastecimento alimentar entra aqui em meio ambiente, também é competência comum, as duas aqui. Promover a construção de moradias, bizu do Pescão. O M é o quê? Moradia e meio ambiente. Então, moradia é comum. Combater as causas de pobreza, bizu do Pescão. Pobreza e patrimônio histórico-cultural é comum. E conceder anistia entra lá no outro bizu, mestrado, né? O A de mestrado entra em anistia, já que aqui são competências, bizu das competências exclusivas, pescam é o bizu das competências comuns. Aí, é uma questão difícil cair na prova, mas agora, raciocinando dessa forma, então toda vez que você for resolver a questão, você faz isso, coloca os bizus, dessa forma aqui, o mestrado, o pescam, vai tentando utilizar essa lógica, né? Não, aquilo que é mais assim, aquela coisa bonita, comum, já aquelas coisas mais sérias, exclusivas, e pronto, você resolvendo várias questões, você vai pegar isso aqui facinho, gabaritar esse assunto, que é difícil na hora da prova, e conseguir a sua aprovação com fé em Deus. Beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos. E aguardo vocês na próxima aula, quando trabalhar com as competências legislativas e tem mais bizu por aí. Valeu? Forte abraço.